Então, irmãos, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Bem, nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. O nosso tema é esse aí. Josué 24, verso 15. Lemos assim. Aleluia. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje, agora, a quem quereis servir? Se as divindades aos quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sentados, irmãos. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o sacerdote do lar. Amém? O que o sacerdote do lar é? O sacerdote do lar, nós vamos ver hoje aqui, Josué estava proferindo seu discurso terminal, talvez no seu quase que último discurso, né? E ele, até o versículo 13, você vai ver ele falando dos deuses, dos amorreus, dos deuses daquelas nações que estavam na terra prometida. Josué, então, declara, vocês podem escolher quem vocês querem servir. São deuses dos amorreus, cuja terra habitais, ou os deuses de vossos pais. Eu, porém, na minha casa vou servir ao Senhor. Deus estabeleceu o homem como líder espiritual de sua família. O que é o líder espiritual? É aquele que lidera. Não é para dominar. Não é para dominar, mas para servir. Tá certo? Amar, proteger, conduzir com amor, respeito, carinho e temor do Senhor. Irmãos, em um tempo em que muitos lares estão enfrentando dificuldade, irmãos, e muita dificuldade, Deus ainda está chamando homens e mulheres para dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque Deus te colocou como sacerdote no seu lar. Olha o que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Olha só. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, nem ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze o fato de ser jovem, mas procura ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Deus te chamou para ser um exemplo para a sua família. Eu sei que Paulo falou esse versículo, foi para Timóteo. Timóteo era jovem. Paulo falou assim: ninguém despreza a sua mocidade, mas seja um exemplo. Mas aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós temos algo muito importante, aonde o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, porém vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade
aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Para quê? Porque você é o líder lá na sua casa, para liderar. Liderança espiritual vai começar com o quê? Com o que Paulo falou a Timóteo: ser um exemplo para os fiéis. O que Josué falou? Josué deu logo o exemplo. Olha a nação de Israel, eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus. Você não pode aceitar que no seu lar as pessoas não sirvam ao Senhor. Ah, pastor, meus filhos já são de idade, não querem servir a Deus, mas você tem a boca para profetizar: eu e a minha casa vamos servir a Deus. E antes de eu morrer, eu quero ver meus filhos servindo ao Senhor, na igreja, cantando e louvando. Isso é profecia. Ah, pastor, eles não querem, mas o meu Deus quer. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é de todos se consome. Então vou profetizar. Sabia que você pode profetizar? Você pode profetizar. Lembro que quando a irmã Jéssica nos ia veio para a igreja, era só ela. Depois, passado alguns anos, a família inteira converteu. Por quê? Alguém tomou a decisão. Eu sei que tudo começou com o irmão Lázaro, o irmão Medito, o irmão José Irônio, primeiramente. Tudo começou com o irmão José Irônio, se não me engano. Se me falha a memória. Acho que é, né? José Irônio, se não me engano. Mas vamos colocar o irmão Lázaro. Começou com o irmão Lázaro há muitos anos. Mas o dia que ela veio, passou por algum tempo, os irmãos começaram a vir, a mãe, o pai: se você profetizar, vai acontecer um dia. Amém? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O homem de Deus tem que ser um exemplo de oração, fidelidade e honestidade. Lá na frente vai fazer algumas perguntas para você. O sacerdócio do lar ensina, irmãos. O sacerdote do lar deve ensinar a palavra no seu lar. O que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Eu sei que a gente fala muito desse texto quando fala sobre família. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 6: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7: e as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Olha só, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada lá no seu lar. No livro de Deuteronômio, que faz parte da Torá do judeu, está escrito: olha, você pai, essas palavras estão no teu coração. Primeiramente, você pai e mãe tem que ter a palavra no coração. Você pai e mãe tem que ter a palavra na sua vida. Seu exemplo. Segundo, o pai e a mãe tem que ensinar o filho. Já falei aqui hoje é diferente. Hoje as pessoas lutam para ir para uma escola boa. Na época dos judeus, na época lá do Velho Testamento, principalmente na época de Cristo, menino, quando tinha 5 anos, ele ia para a escola rabínica. 5 ou 6 anos, se não me falha a memória. E lá para ele entrar na escola rabínica para aprender a lei judaica. E sabe por que uma criança de 5, 6 anos tinha que fazer assim? Citar os mandamentos todinho na ponta da língua. Ele ainda não sabia ler direito, mas ele sabia citar os mandamentos. Esse aqui não faz parte dos 10 mandamentos, mas fazendo as perguntas. Êxodo 20: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais esculturas. Não encurvarás sobre ela, nem as adorarás. E por aí vai. Lembra-te que está para santificar. Honra teu pai e tua mãe. E depois vai indo. E tinha que citar tudo isso. Uma criança que ensinou a mãe e o pai. Porque o pai
Assim como escola não dá educação para o seu filho, escola transmite conhecimento, né? Já pensou, minha nora que é professora? Já pensou se eu fosse dar educação para todos aqueles meninos? Está custando dar, transmitir conhecimento. Educação ela dá para o filho dela. Assim como minha mãe me deu, as nossas mães e pais. Mas hoje em dia o trem é invertido. O pai ensina, a igreja auxilia, mas o ensinamento tem que começar em casa. A família é a base, né? Só que muitos pais não estão ensinando, irmãos. Aí a pergunta mais importante que você tem que se fazer hoje é: meus filhos, será que estão me vendo ler a Bíblia? Amém, irmão? E aí? Minha família me vê orando. Pastor, minha família não precisa me ver orando. Não precisa sim. Para saber que você ora. Para você ser exemplo. Eu tenho ensinado os preceitos em casa para a minha família. Já contei isso aqui muitas vezes. Quando meus filhos eram pequenos, a diversão quando eles iam dormir é contar história. E eu tinha os livros de contar história aqui. E na hora de contar eu dramatizava a história. Dramatizar você começar a imaginar como é que era, tipo as vacas magras, a vaca gorda. Eu fazia o barulho do osso batendo ovo, né? E aquilo ali, toda vez que eu contava para o Natanael, se eu mudasse a história, eu queria que contasse igual. Os pais hoje não contam história para os filhos, mas não, olha. Por quê? Porque estão deixando isso aqui ensinar. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser transmitida. Aqui o texto diz: olha, a palavra não é para você mandar seu filho ler. É para você chegar para ele: meu filho, senta aqui que eu vou ler para você. O que a Bíblia está dizendo? É só você ler e explicar. Pois se você ler em Êxodo 20, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma que é no céu, na terra e embaixo na terra. Você vai explicar, meu filho, nosso Deus ele é o único Senhor. Por isso que a gente não adora imagem. Porque o nosso Deus já é tão poderoso que não dá para transmitir uma imagem. Ele criou tudo. Então você vai, é só você pegar a Bíblia e chamar seu filho e ler para ele. Mas será que estão fazendo isso? O sacerdote do lar intercede por sua família. Jó capítulo 1, versículo 5, conta um relato. Eu vou ler aqui, mas você preste bem atenção, que todo mundo conhece a história. Sucedia, pois, Jó 1,5, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó enviava e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles. Porque Jó dizia: porventura, se tiver porventura pecado os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia continuamente. O que Jó fazia? A Bíblia conta em Jó capítulo 1 que os seus filhos faziam banquetes, chamavam as suas irmãs, faziam uma festança tremenda, e ali eles se alegravam, comiam, bebiam, como é de costume. Mas, acabou a festa, passou o efeito da bebida, Jó chamava eles. E levantava de madrugada, segundo o ritual da época, oferecia sacrifício para cada um, fazia eles pedir perdão, santificava eles. O que é isso? Ore mais por sua família, irmãos. Jó levantava de madrugada para interceder por sua família. Levantava cedinho para oferecer sacrifício para os seus filhos. O sacerdote do lar é aquele homem de oração. É quando o filho está com um problema, ele chega: pai, ora por mim, porque eu estou, a situação está difícil.
Mesmo a criança na escola, ó pai, ora por mim, vamos fazer uma prova essa semana. Se a criança aprender desde cedo que o pai, a mãe é um homem de oração, tudo fica melhor. Né? Então, aí o Jó entendia as batalhas e lutas dos seus filhos. Você tem que entender as batalhas e lutas dos seus filhos também. E Jó entendia, assim como nós temos que entender, que você não vence as suas batalhas de pé, você vence elas de joelho. Quem ora pela família, irmãos, vai proteger espiritualmente o seu lar. Porque tem coisas que você não vê. Satanás, ele age na calada da noite. Satanás, ele age e você não vê. Ele vai buscar a proteção de Deus. Ele vai buscar a direção de Deus. Ele vai buscar as necessidades da sua família em Deus. E não somente nas suas forças. Né? Porque você é o sacerdote lá do seu lar. Você pai, você mãe. Amém? Domingo nós estaremos, no sábado nós estaremos falando sobre a família. Né? E eu quero, desde já que você entenda, que cada servo de Deus, ele é um sacerdote lá no seu lar. Cada um de nós somos sacerdotes. O casamento, segundo o plano de Deus. Nós vamos estar vendo próximo sábado, a partir das 3h30 da tarde. Então, o que você precisa fazer? Você já é um sacerdote lá na sua casa. O sacerdote do lar ama e cuida. Efésios 5:25. Efésios capítulo 5, verso 25. Lemos assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Amém? Primeira coisa, vai amar como Cristo amou. A liderança, irmãos, bíblica, ela não é baseada na autoridade. Não. É no amor sacrificial. Cristo sacrificou, por isso nós obedecemos. A esposa que deu mais sacrificando por ela, levantando de madrugada para trabalhar, cuidar, zelar, proteger o lar, a família. Se essa mulher não conseguir amar e ser submissa ao seu marido, é porque ela não tem compromisso com Deus. Porque a liderança bíblica é baseada na autoridade espiritual. E quem quer ser o maior, seja o menor e servo de todo, disse Cristo. Entendeu? Cristo amou a igreja por se entregar por ela. Eu preciso entender o que eu estou fazendo pelo meu lar. Você tem amado seu lar, sua família, você tem cuidado, suprido as necessidades. Ah, pastor, tem deixado muito a desejar, mas você tem que estar no seu melhor. Tem, então Deus vai te abençoar naquilo que você não pode. O sacerdote do lar, irmãos, ele faz algo bem interessante. Ele assume a sua responsabilidade. Olha só o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que tu estás? Quando o pecado entrou no mundo, o que o homem fez? Se escondeu. Ah, o Senhor ouviu a voz que estava no tiro medo e escondido. Isso mostrou o quê? Que Deus responsabiliza o homem pela condução do seu lar.
da conversa com Adão, com a conversa com Eva, em quem Deus falou. De quem foi a culpa? Foi do diabo? Não. Foi da mulher? Diretamente não. Deus falou para o homem: maldito é a terra por tua causa. Você me desobedeceu. Sacerdote lá tem que assumir sua responsabilidade. É por isso que quando a mulher toma a rédea do lar e assume a responsabilidade, ela está indo contra a vontade de Deus. E às vezes, irmão, que mulher enxerga um pouquinho mais que os homens. A gente tem que entender isso. Pastor Miquel, quando eu mudei para cá, me ensinou. Dá muito ouvido à sua esposa, porque muita coisa que você não vê, ela vai ver. E tem hora, irmão, que eu tenho que deixar o marido quebrar a cara. Tá vendo? Eu te falei. Não vai. Você fez, lascou. Da próxima vez, conversa, discute, vê a melhor solução em um e o que é melhor. Porque nós, irmãos, que somos casados e responsáveis, eu não tenho que ter a última palavra sempre, mas eu tenho que ser sempre consultado em tudo. Tudo. Minha mulher me consulta para tudo. Você pensar, tudo você imaginar. Por quê? Porque eu tenho a última palavra? Não, eu preciso saber. Assim como eu faço o mesmo. Né? Eu preciso tomar a decisão sábia, corrigir com amor, conduzir a família para perto de Deus. Irmãos, o objetivo seu, irmãos, enquanto homem e mulher de Deus, é levar sua família para a igreja. Ou se aproximar de Deus, né? Para você entender melhor. O mundo está precisando de homens fortes, irmãos. Só que Deus não está procurando homem forte, não. Deus está procurando homens e mulheres consagrados, que estão santificando, que estão devotando a sua vida a Ele. Como está no Salmo 101, os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, para que habitem comigo. O lar será mais forte quando houver o quê? O homem disposto em Josué. Eu e minha casa. Não é que a gente talvez vai lá, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Amém? Deus está chamando homens para se levantarem como sacerdote. Homem de oração, homem de palavra, homem que dá o exemplo, homem que ama, que cuida, que zela, que protege. E quando o homem assume o seu lugar diante de Deus, toda a família é abençoada, materialmente, espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé nessa noite. Próximo sábado, às 3:30 da tarde,